pouco com permacultura, mas essa ideia de planejar o rumo da água na propriedade é uma coisa extremamente importante. A gente tem conversado um pouco isso dentro do laboratório, que às vezes o foco, né, o planejamento de uma propriedade ou o foco de uma propriedade rural fica a cargo do agrônomo, que está focado em aumentar a produção, mas às vezes, né, obviamente tem agrônomos que têm, mas às vezes nem todo agrônomo tem uma visão holística sobre as questões de meio ambiente, as questões de água, construção, acessos, né, porque os acessos são muito importantes, né, tanto para você não ficar atolado, quanto para você conseguir usar aquele acesso também com dupla afinidade. Além de acesso, você consegue coletar água, etc., usar como divisores, né, uma série de questões. Então, o Bruno, ele é arquiteto de formação, e ele tem trabalhado nessa área, que eu acho que é uma área que tem um grande potencial, uma demanda enorme, porque a gente precisa de gente para planejar as propriedades, e também super urgente isso, porque, lógico, a gente tem propriedades emergentes na escala da paisagem, em tudo quanto é escala, mas boa parte do que a gente tem na paisagem são somatórias de propriedades. E manejar bem essas propriedades, né, é um começo muito importante, né? Então, você conseguir manejar isso tudo. E nesse contexto, o Bruno tem trabalhado lá no projeto, vinculado principalmente ao Semeando Água, lá no IP, que é o projeto do IP ali no Sistema Cantareira, se não me engano, você me corrija, Bruno, se eu estiver errado. Mas e aí eles estão para tentar entender todas essas questões de como é que a água está correndo na propriedade, como que os fluxos estão acontecendo ali dentro da propriedade. Eles precisaram fazer um mapeamento em alta definição, em super alta definição, porque 1 centímetro, 2 centímetros, 10 centímetros ali muda totalmente para onde a água vai. Às vezes a água vai para um lado, ou às vezes a água vai para o outro, em função daqueles 10 centímetros que você tem ali, às vezes até menos. Então, eles estão fazendo um mapeamento de algumas propriedades, e eu vi esse relatório e tal, foi super legal. E a gente tem, são projetos irmãos, né, o IP e aqui a gente, então a gente tem também o mesmo drone, o mesmo equipamento, que é o Mavic 2 Pro. Então eu falei, poxa, Bruno, você não teria um tempo? Ele foi super gente boa aí, cedeu o tempo dele, não só o dia, porque ele também preparou um material para a gente aí. Então eu agradeço muito, Bruno, pela sua disposição, para dividir esse conhecimento com a gente aí, não só sobre o mapeamento, mas sobre todo o seu trabalho, que é muito legal. Então, obrigado, e eu passo a bola para você aí. Obrigado, Alexandre. Então, eu conheci o Alexandre através do outro Alexandre, né, também, igual ele já falou, que é o meu orientador nesse projeto que o Tanque, eles te chamam de Tanque, né? Depois eu quero saber por quê, que eu não sei ainda. Apelido de primeiro dia de faculdade, pode chamar, sem problema. Ah, tá. Bom. Então, daí nessa conversa com o Tanque, ele disse que vocês têm também esse drone, né, e que gostariam de fazer esses levantamentos também. Esses levantamentos são interessantes pela qualidade das imagens, com esse equipamento que vocês têm é muito bom, é muito boa a câmera dele, e também é bom você ter um mapa completo, aí você pode vendo exatamente onde tem um lugar onde está ocorrendo uma erosão mais forte, né? E aí você consegue planejar usando essa fotografia, mas conseguindo medir pela fotografia exatamente onde você quer colocar cercas, onde você precisa mudar os caminhos. Então, essa exatidão, ainda mais com uma boa definição, é uma coisa que a gente não consegue com os olhos no campo, né? Assim, a gente não consegue ter essa qualidade de projeto, assim. As curvas de nível sempre enganam muito também quando você está no campo. Você acha que desceu o X do terreno, na hora que você vê, desce muito mais, ou você acha que está indo reto, mas está subindo, ou está descendo um pouco. Então, principalmente para essa parte de erosão, condução de água e outros diversos planejamentos, é super importante. Eu estou olhando para aquela câmera de cima, estou nessa daqui. Super importante ter uma boa base para um bom planejamento, né? Então,
Bom, como o Ale já comentou, eu sou arquiteto, não praticante. Brincadeira que eu acabei de projetar minha casa, vou fazer de bioconstrução também. Não sei quem gosta aí de bioconstrução, mas já estou chamando, hein, para mutirão. É aqui, vai ser em Piracaia, cidade vizinha aqui. Já morei lá um tempo, tem uma ecovila, mas não é na ecovila, é um outro bairro. E bom, vamos ver, tô animado. Fiz até o levantamento com o drone também no meu terreno, é bem menor, não precisa, tipo, não é uma grande propriedade rural, né? É um terreno de 800 metros, mas deu para tirar bem as curvas de nível, mesmo sem usar o GPS, né? O GPS não embarcado. O GPS embarcado tá lá, ele que possibilita as curvas de nível também, mas sem uma correção em relação ao globo, mas eu precisava só do tecido mesmo, né, do terreno, da superfície. Então, legal, né, assim, dá para fazer bastante coisa, mesmo só com o drone. Vamos ver aqui sobre Eu acho que uma a das coisas apresentação. legais, isso aí que o Bruno falou, é que você consegue fazer a superfície, né? Então você consegue, por exemplo, em lugares onde você tem uma diferença entre chão e floresta, você consegue medir a altura da floresta. Então, se você tiver uma clareira no meio da floresta, ou algumas clareiras, você consegue ver a altura média do dossel da floresta, né? Você consegue fazer a curva de nível do terreno com uma precisão muito maior, né? Então, você consegue ver lugares onde potencialmente pode alagar, Júlio, onde potencialmente pode fazer poça para os anfíbios, etc., com uma precisão, com uma resolução muito melhor, né? Então, do ponto de vista de planejamento de propriedade, aí é fantástico, que nem o Bruno falou. E também tem muito uso para os projetos de vocês e diversos projetos de vocês aí. É isso aí. Quando tem copas de árvores, né? Assim, uma câmera. Eu vou falar isso já na apresentação. Acho que eu vou começar a apresentação. Bom, em primeiro lugar, gente, eu não sou especialista em drones. Eu não sou especialista em fotogrametria. Eu estou fazendo um curso. Posso depois passar. Qual é o curso que eu estou fazendo? Mais de um, né? Mas é de uma empresa que dá curso sobre drones, geoprocessamento e tal, levantamentos fotogramétricos, agricultura de precisão. Estou fazendo esses cursos e, assim, ao mesmo tempo que eu comecei esse curso, também foi possível fazer o levantamento em campo com o drone do Semeando Água. A gente alugou um GPS para levar para campo. Então, foi interessante que foi tendo a prática do que estava sendo visto no curso, né? E eu acho que por isso que dá para eu falar um pouco aqui para vocês. Então, por mais que eu não seja nenhum especialista, já passei por bastante perrengue de campo e com drone, só na hora de inicializar e instalar os programinhas, tipo, tudo tem muitas pequenas manhas, assim, então, o que eu for lembrando, eu já vou passando. Eu também não estou acostumado a dar aula, né? Então, essa é a primeira aula online que eu dou. Fora isso, só tinha dado aula de artes plásticas, né? Que eu fazia bonecão de carnaval aqui em Atibaia. Mestre bonequeiro. É engraçado, né? Mas é isso. Então, bom, tá aberto. Qualquer hora que vocês quiserem falar qualquer coisa, perguntar se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, depois a gente procura todo mundo junto para todo mundo ficar sabendo. E é isso. Bora começar? Então, deixa eu ver aqui como apresentar. Apresentar agora. Tela inteira. Certo, vocês estão vendo a minha tela? Tá indo. Tá indo. Ah, agora foi, é isso? Exato, chegou. Tranquilo. Então, trouxe aí minha foto para passar vergonha, mas tem aqui meu e-mail e meu telefone, se alguém quiser fazer mais perguntas depois, né? Entrar em contato.
Se estiver em campo, precisar de algum help também, se eu puder ajudar. Então, eu vou começar falando um pouco sobre a fotogrametria, né? A fotogrametria vem, se você pegar a etimologia dela, é como tirar as medições a partir de uma foto, né? A partir do reflexo da luz nos objetos, né? Então, normalmente a gente faz a fotogrametria comparando, né, duas fotos, porque uma foto só a gente tem uma informação, mas em duas fotos a gente tem a mesma informação com, com dois com dois ângulos diferentes que a gente pode comparar, né? Então antigamente existia a fotogrametria analógica, que você tirava duas fotos de avião, colocava numa máquina enorme com duas lentes. Depois a gente pode procurar sobre isso, mas eu não achei que era o foco de falar todo o histórico da fotogrametria. Mas passa de analítica, de analógica para analítica para digital, né? Que é através do uso do computador mesmo, de algoritmos e correções automáticas. Então a gente está muito avançado já nisso. E acho que ainda mais agora com esse barateamento dos drones, com esse boom do uso de drones, a atualização desses softwares vai ficar cada vez melhor, mais rápida, e vários dos passos que a gente vai repreender hoje vão ficar automáticos, espero eu. Então é isso. Eu queria mostrar aqui, então, uma foto tirada com drone e mostrar que essa foto, além dos pixels, né? Cada pixel com sua cor, as configurações, as coisas reconhecíveis aqui, né? Nessa foto, os telhados, cada lugar onde foi plantado, as estradas. Então, fora a foto que você reconhece os elementos visuais, no detalhe do arquivo, você vê que na foto também foi gravada a latitude, longitude e altitude onde ela foi tirada, né? Ou seja, aonde o drone acha que se encontrava, né? Porque o GPS do drone tem ainda um certo erro, mas a gente consegue comparar as fotos dele com ele mesmo, né? Porque ele segue o nível de erro dele, mas a gente consegue depois, através disso, através de saber qual é a distância focal da câmera, a gente consegue saber distâncias até o terreno. A gente não, né? Na verdade, o programa, ou a gente fizer todos os cálculos, mas o programa faz sozinho esses cálculos. Então é isso, é importante que tenha um GPS embarcado e que você tenha algumas informações carregadas na foto também. Antigamente era feita com avião, então dá para imaginar que se gastava muito mais tempo e dinheiro para se fazer isso, né? Só o combustível do avião, o preço da hora do piloto, fora todo o planejamento que é necessário, né? O equipamento também, equipamentos embarcados bem maiores. Então aqui eu trouxe algumas imagens sobre como acontece a fotogrametria digital. A gente tem o nosso avião voando e fazendo sobreposição de fotos. Essa sobreposição, tanto frontal quanto lateral, é importante para que a gente tenha comparação do mesmo ponto sobre duas vistas diferentes, né? Nisso a gente consegue ter a tridimensionalidade, a gente consegue corrigir alguns ângulos de visão. Por exemplo, quando a gente vai fazer um ortofotomosaico, a gente precisa que o telhado fique certinho, assim, sabe, de cima. Porque você tá tirando você quer uma imagem plana, como se tudo tivesse sendo visto de cima. E se você tem uma casa um pouco de lado, aparecendo
um pouco de parede e janela, assim, já não fica tão bom, né? A mesma coisa com árvores e com todo o resto, assim, a gente quer a projeção certinha daquilo. E quando o avião passa, hora ele tira de cima e hora ele tira um pouco de lado, mas essas correções o programa vai fazendo, né? Mas o bom é que ele pode confirmar que os pontos estão em tais lugares. Então, depois de um voo, você tem aqui, não sei se dá para ver direito, mas não sei como é que está em tamanho para vocês, mas está vendo que os planos azuis são os planos onde foram tiradas as fotografias lá embaixo, com sobreposições e tal, e ele vai alterando um pouco, né? Provavelmente, esse voo aqui, indicado nessa foto, foi feito com um Vant. Vant é um tipo de... eu vou mostrar para frente qual que é o Vant, mas ele tem menos estabilidade, maior velocidade, maior cobertura de voo. Daí, com essas fotos, o programa consegue reconhecer, através de pontos, a topografia, e depois a gente vai trazendo a exatidão da superfície, fazendo a comparação entre as fotos, né? Então, a gente gera alguns produtos. Deixa eu ocultar isso aqui. Um dos produtos é o modelo digital de elevação. Ele é muito usado no software para tirar diversos outros produtos no software GIS, né? Tanto QGIS, ArcGIS, qualquer um desses. Mas também para fazer simulações, né? Os geoprocessamentos, quanto à água, quanto às vezes a altura de floresta, igual o Tanque falou. Aqui está um ortofotomosaico. Aqui ele está bem quadriculadinho, quase bem certinho assim. A gente vai ver que o ortofotomosaico, depois que a gente faz o modelo digital de elevação, considerando a superfície, ele fica bem mais quebradinho e você pode alterar essas fotos conforme você quiser, né? Esse pedaço do terreno eu achei que não tá bom, ele tá um pouco distorcido, então eu vou escolher uma foto e vou encaixar aqui e ele fica bonitinho. E a gente consegue tirar as curvas de nível também, mesmo a partir só do modelo digital de elevação. E aí, todas as utilidades para as curvas de nível. Então, igual eu falei, antigamente os levantamentos aéreos eram feitos com aviões. Alguns ainda são feitos com aviões. Acho que principalmente os com LiDAR, que tem os LiDARs mais potentes ou mais antigos, ou o que ainda se usa, mas é um pouco mais caro. E tem o Vant. O Vant é esse modelo... ele tem um propulsor, seja hélice ou uma turbininha, alguma coisa assim, e ele carrega embaixo dele a câmera. E esse daqui é o drone, né? Não é o nosso, mas é um dos possíveis. Aí, quanto mais caro o drone, mais acessórios, mais tempo de voo e tudo. Então, o que acontece? O drone ele é muito mais estável pela quantidade de hélices, pelo pezinho dele, né? Então, ele vai voar mais lento, mais constante, com menos perturbação, mas vai voar mais devagar e vai cobrir um espaço menor com o mesmo tempo de voo. O Vant, ele voa muito mais rápido, como ele é leve, e a forma de voo dele, ele vai muito mais longe. Então, normalmente a gente cobre áreas bem maiores, né, com esse tipo de aeronave. Mas tá aí, né? São possibilidades e possibilidades. A gente vai ter que ver o que melhor se encaixa às nossas necessidades. Para drones tem surgido muitos gadgets também, muitos acessórios, né? Então, já tem LiDAR para drone, vou falar dele daqui a pouco. RTK também. Então, às vezes você não precisa nem de um GPS em campo para medir as coisas, ele já está com um super sistema de posicionamento, corrigindo com as câmeras dele. Então,
Essa é uma possibilidade. E o custo deles também, né? O Vant costuma ser mais caro para começar, porque e drones têm mais baratos para começar, mas os drones podem ir a um valor muito alto. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as possibilidades desses acessórios. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu caí? Tem alguém aí? Eu acho que ele não Ah, ouve. Quando ele tá na apresentação, ele não consegue nos ver. A gente tudo balançando a cabeça aqui. tá, é É verdade. isso. Tamo te vendo Obrigado, sim, gente. Bruno. Tamo te ouvindo, te acompanhando sim, tranquilo. Só para eu saber, assim, se eu já não estou naquela meia hora falando sozinho. Mas beleza. Então vamos seguir. Então, os drones, o mesmo drone, às vezes, né? O que o pessoal chama do modelo Phantom, por exemplo, esse daqui, que é um modelo abaixo do Mavic que vocês têm. Ele tem diversas versões. Tem essa versão que é o mais comum, com uma câmera simples, né, só com zoom, e essa daqui que é multispectral e com RTK, né, que é o GPS dele com mais precisão. E aqui são outras duas câmeras que são capazes de se acoplar com... Só que elas não são diretamente para esses, né? Então a gente poderia acoplar em qualquer outro drone, tem os acessórios, mas aí os kits vão ficando mais caros, né? Uma câmera RGB, ela consegue capturar só os espectros, só os espectros normais das câmeras, assim, né? Não tem infravermelho, não tem isso que possibilita ter mais informações sobre como está a vegetação, né? Já as câmeras multispectrais têm outras faixas de luz próximas ao vermelho que dão uma ideia melhor de como estão as plantações, né? Então, às vezes você vê manchas onde a plantação refletiu uma faixa diferente das demais e você pode saber que ali ela está com mais, as plantas estão mais ou menos saudáveis segundo a luz que ela reflete, né? Isso tem que ser uma aula para falar só disso e eu preciso estudar melhor para falar só disso também. Mas é muito interessante estudar como cada uma desses acessórios pode trazer benefícios para a gente, né? Então, por exemplo, quem vai trabalhar com solo abaixo de floresta, não adianta querer uma câmera RGB, porque a câmera não chega no solo, ela chega até o topo das árvores, né? A gente vai conseguir mesmo fotografar as árvores 3D assim, mas a gente não sabe como está numa floresta fechada, como é o terreno abaixo dela. Então a gente teria que usar um LiDAR, por exemplo, né? E aí na combinação de um LiDAR com alguma outra câmera RGB e tal, a gente consegue tanto ter a fotografia, né, a estética comum para fácil reconhecimento, né, em campo, como também as profundidades. Dá para a gente comprar as câmeras direto no drone ou dá para a gente ir adaptando com outras um pouco mais baratas do que com o kit, mas é isso, né? Adaptações, sim vai, depende do que a gente quer, da grana que a gente tem e tal. Então esse daqui é um exemplo de uma câmera LiDAR que se acopla nos drones, né? A gente não consegue acoplar ela no nosso drone, mas é uma possibilidade para outros drones. Eu não sei ainda a confiabilidade dessa LiDAR, mas a marca é da DJI mesmo e me parece boa. Então aqui está o nosso drone, aqui está sem a hélice, mas eu queria mostrar que também dá para a gente comprar um RTK paralelo e acoplar nele. Aí a gente tem uma melhor precisão. Então é assim, né?
É um universo de acessórios, de drones, a gasolina, a bateria, tempo de voo. Então, tudo isso a gente tem que checar. Cadê o Eu nosso... não sei se o pessoal todo tá ligado o que é o RTK, mas assim, basicamente, quando a gente está usando o GPS tem um erro, né? Ele antigamente tinha um erro até imposto mesmo para evitar, né, por questão de segurança, né? Os Estados Unidos colocavam um erro em a- todos os sinais aí para você não ter precisão, vamos dizer assim, cirúrgica para jogar uma bomba, etc. Agora já não tem mais isso, mas ainda tem um erro associado. Primeiro que isso varia do GPS para GPS. Tem GPS que conseguem captar um maior número de satélites, portanto triangular com o maior número de satélites. Tem GPS, então, portanto, tem GPS mais preciso, menos preciso. Tem a interferência da própria atmosfera, né? Então você tem uma série de variações que podem interferir na precisão. Hoje as precisões do GPS, inclusive eu estava conversando isso com o Bruno, tão bem boas, né? Mas quando a gente sobe com o drone, a gente estava até discutindo isso, isso pode ser um fator, talvez a gente consiga um raio de visão de satélites melhor, então você consegue inclusive aumentar um pouco a precisão. Mas ainda assim, não é uma precisão, vamos dizer assim, submétrica, ou às vezes, sei lá, nem a gente tem precisões aí de 5, 10 metros, vamos dizer, né? O Bruno fez um relatório super interessante mostrando que tinha 3 ou 4 metros de precisão. Mas 3 ou 4 metros de precisão para ver onde vai passar a água é a diferença se você está no fundo do rio e fora do rio, né? Então é uma precisão complicada. Quando você coloca esse RTK em cima, basicamente esse RTK está tomando os pontos ali e conversando, entre aspas, com uma base onde a gente tem uma precisão submétrica, na verdade é super precisa de onde está essa base. Então, e essa base em geral tem que ser uma base meio próxima, tá? Então ele tá basicamente corrigindo o GPS, tornando ele com uma precisão submétrica. A gente viu que ficou com 3 centímetros, 4 centímetros no trabalho do Bruno aí. Ou seja, é super submétrica, né? Então você transforma então de uma coisa de erro de 5, 10 metros para um erro de 3, 4 centímetros. É super preciso depois, né? Só porque eu acho que eles não sei se eles sabiam o que é RTK, tal, esses GPS diferenciais, etc. Certo. Eu agradeço da complementação aí. E assim, o drone ele já vem com o GPS, né? Só que é um GPS como o nosso de celular. Ele tem 5 metros, 3 metros de precisão. Então, esses acessórios auxiliam que ele chegue a essa precisão submétrica mesmo, igual o Alexandre falou, e você não precisa ficar tirando os pontos no terreno, né? Então, você bate o ponto na hora que você vai decolar, ali ele já calibra, e ele faz o levantamento em relação àquele ponto e aos satélites que ele alcança. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu tinha colocado. Então, bom, esse daqui é um passo a passo geral, né, para que a gente possa ter os produtos da fotogrametria, né? Então, a gente precisa configurar o drone e os programas de voo, planejar os pontos de apoio, no caso, a gente que não tem o RTK no drone, planejar o voo, a partir também já tendo esses pontos de apoio, marcar os pontos no terreno, né, e tirar os pontos GPS, eu vou explicar melhor isso para frente. Daí a gente voa fotografando, esse voar fotografando também tem horário certo, horário melhor para voar, dias melhores para voar, por exemplo, dia que não tem nuvem, né, dia mais limpo, um horário mais próximo do meio-dia, para que não haja sombras das árvores. Eu vou mostrar tudo isso. Depois a gente faz o processamento das imagens nos programas e a exportação dos produtos. Então essa é a nossa aeronave de estudo. Não sei, o tanque deve estar com ela aí por perto.
Ela vem com o controle que a gente acopla o celular, né? Então a gente vai ter que instalar os programinhas no celular. Ela vem com baterias extras. Normalmente, para uma fazenda, a gente usa mais de uma bateria, né? Numa propriedade média, assim, mais de uma bateria. E, bom, todos os acessórios, né? É importante ter um SD. Ele tem 8 GB, se eu não me engano, interno dele já. Mas é importante ter um SD com boa capacidade de velocidade, né? De salvamento de arquivos. Porque são pesadas as fotos. Então é importante que a gente consiga salvar fotos grandes rápido. E uma vez que a gente coloca o SD nele, a gente tem que configurar para ele salvar as fotos no SD. Então, das configurações do drone, agora vai começar a ficar um pouco mais interativo. Eu coloquei aqui na apresentação basicamente os passo a passos, e aí a gente vai fazendo, mudando né? Eu vou pro YouTube e mostro lá, como eu não estou com o drone aqui, eu mostro algumas coisas lá, o Tanque pode mostrar algumas coisas aí também com ele. Só para colocar, então a gente tem um cartão de memória de 128 GB, e ele é o Extreme Pro, que é o que grava mais rápido, né? Que é o X10, sei lá, não sei quanto lá. A gente teve essa preocupação, porque às vezes você tá voando, tem que gravar rápido, né? Só para colocar para eles assim o equipamento que a gente tem aqui. E assim, quando eu peguei o drone pela primeira vez, e o primeiro voo que a gente fez, o que aconteceu? A gente voou gravando tudo na memória interna dele. E a hora que eu peguei o SD, cadê? Não tinha nada no SD. Eu pensei, meu Deus, perdemos o voo. Mas não, daí eu liguei a máquina, né, o próprio drone no computador, tem que deixar ele ligado, e aí eu consegui pegar as imagens. Mas como ele tem uma quantia limitada, e também por ser mais fácil de só tirar o SD, é bom a gente configurar o SD no drone. Gente, assim, tipo, são várias pequenas dicas, sabe? Eu quero ter um feedback de vocês também, de se eu tô sendo muito minucioso, o que tanto vocês querem saber, sabe? Porque eu quero preparar vocês para fazer um planejamento de voo e não ficar com muitas dúvidas, né? Então, todo pequeno perrengue que eu passei, eu vou querer falar para vocês. Agora, eu tenho que saber de vocês também quais são as expectativas quanto a isso. Eu falo tudo. A nossa manhã vai ser gasta praticamente planejando o voo, entendendo o que é ponto de apoio, como fazer o ponto de apoio no campo, até a hora de voar. Daí, a parte do processamento, eu pensei em a gente fazer à tarde, porque aí dá até um descansinho pra gente, pra minha voz também, que eu vou estar falando pra caramba aí, então... Não, acho perfeito, perfeito, Bruno. Acho que tem a vantagem de ser exatamente o mesmo. Esse aqui é o drone, né? Tá fechado as asas, ele é bem pequenininho. Então, eu não consigo ver, deixa eu abrir você aqui. Bom, ele é exatamente o mesmo equipamento, né? Só que tá com as asas fechadas aqui. Tem esse protetor de tela aqui, que tem que lembrar de tirar sempre, né? Protetor de câmera. Às vezes já aconteceu, peraí que tem que tirar esse protetor de tela. A gente tem... Fica forçando. A gente tem 8 baterias extras. Nossa. E a gente... depois... E a gente tem esse carregador que carrega 4 baterias de uma vez. Ele também tem um carregador de carro. Então a gente pode colocar para carregar... Ele, na verdade, ele coloca 4 baterias e você pode dormir. Porque ele carrega uma por vez, mas as 4 estão conectadas, então quando ele termina, ele carregou as 4 baterias de uma vez. Tá? Bom, acho que não sei se... Agora pode... Não sei se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. As baterias, elas têm uma inteligência autônoma, assim. Então, ela tem um sistema de ventilação próprio, elas são bem inteligentes mesmo, assim. Então, normalmente você dá um clique e ela mostra
o quanto tem de carga. E aí, quando ela está no drone, você dá um clique e depois outro clique segura, aí ela liga o drone. A mesma coisa é o controle. Você quer mostrar o controle? Quero, posso mostrar sim. Controle, ele tem que ser carregado também. Ambas Igual, as baterias, elas gastam, igual digamos... falando de avião, máscaras de oxigênio cairão. E... É isso, ali embaixo bota o celular, né? Aí nesses bracinhos que abriram. E as antenas em cima, elas, quando a gente abrir as antenas, elas não podem ficar de lado assim, elas têm que ficar paralelas e inclinadas. Por quê? O drone, ele vai fazer contato com essas antenas com um sinal melhor de assim, entendeu? Com o lado plano da antena, assim. Isso é importante a gente saber por quê. O nosso objetivo é fazer o levantamento fotográfico. Se o drone voar para onde a gente planejou e na hora de começar a tirar a fotografia, o controle não tiver em contato com o drone, ele vai voar tudo sem tirar uma fotografia. Então esse é outro perrengue possível, sabe? Tipo, eu acho que tudo isso vai ser solucionado daqui a um tempo, mas por enquanto ainda tem muita coisa passível de erro. Então essa é uma manha. Ou a gente na hora de planejar o voo, planeja para ele começar com um ponto mais próximo da gente, assim o controle tem maior possibilidade de estar em contato com o drone, ou a gente vai estar mais alto, mas daí depois vou falar que às vezes a gente está mais alto e a altura de voo que a gente vai selecionar vai ser alto também. Então, se a gente estiver no mais alto, o drone vai ficar muito alto. E aí, se a gente estiver em terreno de declive, lá embaixo, vai estar muito distante do drone, vai piorar um pouco a qualidade da imagem. É pouco, mas piora, entendeu? Então, são várias pequenas coisas assim. Deixa eu ver aqui na apresentação. Acho que uma coisa que é legal de falar também, Bruno, é que o controle, ele para guardar, ele desconecta todas essas coisinhas aqui, né? Não sei se dá para ver, ele desconecta essas coisinhas todas, tal, para você poder guardar dentro de uma malinha que vem, tal. Eu pessoalmente, eu comprei uma caixa aqui, eu deixo as coisas meio montadas dentro, protegidas e montadas dentro, para facilitar. Mas com esses parece um controlinho de, sei lá, de videogame Nintendo, PS4, sei lá, PS5, sei lá qual PS que tá agora. E é bem tranquilo. Uma coisa também que eu acho que é importante, né, Júlio? Bruno, é que o celular fica conectado no controle. Então, às vezes eu tenho o meu celular sei lá, qual tomada USB-C, eu acho. Então tem os cabos diferentes. Então, se vocês tiverem outro USB para conectar no celular, muda. E o celular como ele fica conectado no controle, ele carrega e recarrega, ou é carregado pelo controle ou recarrega pelo controle, né? Então, sei lá, eu acho que se você for com o celular meio com pouca bateria, eu não sei, eu tô chutando agora. É isso. Pode ser que ele vai puxar muita carga do controle, isso não é bom. Então, é bom ir com o celular bem carregado e com um celular que dura bastante tempo a bateria. Exatamente. Então, é isso, são alguns... E é bom quando você vai fazer o voo, que você tenha mais de um celular, né? Assim, se vai duas pessoas com vocês, as duas pessoas teriam um programinha no celular, né? Porque qualquer dificuldade de reconhecimento... É necessário não, fiz tudo com o meu. Só com o meu, deu tudo certo. Só que o que acontece? Quando a gente está em campo e tem um GPS, às vezes você precisa rotear o sinal 3G do seu celular por o GPS. Então, se você vai fazer o voo no mesmo dia, um terreno pequeno, você já vai ter gasto a bateria, parte da bateria para fazer o levantamento, né? Então é bom, ou leva um charger, é o nome disso, power bank,
ou leva um power bank, ou carrega no carro, alguma coisa assim. Deixa eu ver aqui. Então, o controle também, você dá um clique, você vê quanto tem de bateria, um clique e segura, ele liga e faz um barulhinho. O drone e o controle não vem pareado. Então, quando você liga, você tem que parear os dois. Mas é bem automático isso, é bem fácil. Acho que você já fez aí, né, Alexandre? Eu fiz, mas uma coisa que eu percebi, Bruno, não sei se é o burrinho de trás do controle, é que assim, costumeiramente ele precisa atualizar os aplicativos todos. Então, é melhor, vamos supor, vai usar hoje, ligue em casa, fora do telhado, mas ligue em casa onde você tem o wireless. Porque, Isso. sei lá, ele fica, toda vez, assim, às vezes eu fico, sei lá, usei o drone um dia, depois fiquei 2 dias sem usar, ele falou, pô, atualizar. E fica atualizando lá, então você fica gastando, menos pela internet, mas mais porque você fica gastando bateria do celular, gastando bateria de uma série de coisas, porque ele está atualizando o software, e aí, sei lá, eu percebo que ele atualiza constantemente, e aí ele pareia, tá? Então, isso é uma coisa que eu achei, sei lá, que tem que ficar esperto um pouco, porque... Você não precisa fazer todo dia. Ele vai pedir quase sempre mesmo. Acho até estranho, mas não precisa. Só que é bom fazer e é bom calibrar o drone também, né? A calibração do drone é uma outra coisa que eu vou mostrar já já. Eu tenho aqui um... Eu tô compartilhando a tela ainda? Não, Tá, né? tá sim. Tô. Então, deixa eu só ver aqui na lista. Tá, a gente faria o controle. Instalação do software DJI Go 4, que é assim, né? Então a gente tem o controle que vai realmente controlar o drone, mas a gente tem com o celular a gente consegue ter a visão do que o drone está vendo, né? Eu acho que a gente consegue controlar o drone sem o DJI Go 4. Isso eu não tentei ainda, mas acho que a gente consegue, né, o Alexandre? Só com o controle. Eu não não sei. recomendo. Eu, Não recomendo, não. eu baixei e você fica vendo, na verdade, o que está passando na tela lá, vendo altitude, vendo uma série de informações. Eu não sei. Ele te dá mais opções de controle ali, né? Então, vamos ver como é que a gente instala o DJI Go 4. A gente vai lá pelo celular, né? Porque isso a gente não precisa instalar no computador, mas a gente vai lá no aplicativo e pede para instalar no nosso celular. No caso, o meu está instalado. Mas você instala, ele vai perguntar qual é o seu drone, você vai cadastrar o seu drone. É bom você fazer um cadastro na DJI 4, na DJI também, porque ele vai pedir esse cadastro. Ou do drone que estiver usando, mas eu nem vou ficar falando isso, né, gente? A gente está usando esse, eu vou só focar no que a gente está usando. Então, depois dessa inicialização, a gente tem que configurar o drone. Eu tenho um vídeo aqui, como eu não estou com o drone aqui, eu peguei um vídeo da internet que mostra a tela e a configuração. Deixa eu pausar essa musiquinha relaxante de fundo aqui. Então, vocês estão vendo aqui? Poxa, a musiquinha relaxante é importante, cara. Eu tô precisando. Vocês estavam escutando? Tamo sim. Tá sim. Não, vocês estavam escutando a música? Não, a música não. Poxa, perderam. Você fica escutando a... É uma ótima playlist, eu escuto ela também. Poxa, olha. Ela fica ao vivo direto no YouTube, é muito boa. Porque daí você vai fazendo coisas e a musiquinha vai só te deixando ali, ó, ritmado. Para pessoas agitadas igual eu, é importante. Eu sei que eu não pareço agitado, com esse jeito então, se você é agitado, eu acho que eu tô em outra classificação, então. Não, sabe quando tá usando muita memória RAM aqui? A memória RAM tá assim, e daí a língua tem um lag, assim. É mais difícil.
Mas beleza. Vou mostrar aqui Eu vou te pedir uma depois parte. o link aí para você e para Vitória aí, porque acho que eu vou precisar disso Não, com aí. certeza. Eu Eu vou passar a tô num apresentação trabalho também. zen ultimamente. Tá dando muito certo, mas mindfulness. Certo. E é bem bom mesmo. Então aqui, ó. Vou ver se. Não sei se ele está compartilhando o áudio também do vídeo. Acho que não. Não. Mas aqui ele está falando ainda da hora que você abre o DJI Go 4 para você configurar a aeronave que você está usando, tal, né? Então, Então, acho que é legal depois você me passar esse link, que aí eu já boto aqui também pra gente ter o sim, link e ver se for o caso. esse é o melhor vídeo de inicialização tirando da caixa que eu vi, assim, sabe? Porque tem a parte de calibração dele, que, bom, a gente fez tudo errado quando a gente foi para campo. A gente abriu o drone, foi sem configurar nada. Claro, foi um primeiro dia de experimentação, mas a gente estava lá no meio da chácara do Alê, com o drone, tive que atualizar tudo com o 3G, igual o Tanque falou, que é melhor fazer no Wi-Fi. E daí tinha lá a questão de calibragem, e não dava para entender direito, porque você tem que colocar o drone de lado, coloca o drone de lado, Se coloca o faz drone de assim. cima, coloca o drone de ponta cabeça, abre os pés do drone, gira o drone no ar. Assim, é um bichinho doido. Assim. Mas é E eu melhor já fazer em tive que casa. recalibrar em alguns momentos. Não sei se você. Ele falou, ó, precisa recalibrar. Não sei se você teve esse problema, Bruno. Não, Ele chegou um dia não. ele falou, precisa calibrar o drone. Não tá muito bom, não. Aí É, faz 8, vira de ponta cabeça, que nem ele tá falando. Tem que fazer um monte de uma aeróbica ali. pois é. Mas isso eu mostro nesse vídeo. Não sei se vocês querem assistir essa parte. Acho que a gente pode, bom, falar por cima e depois eu boto o link pra gente assistir, né, com mais detalhes. Tá bom. Mas é Então eu isso, quer dizer, vou. essa calibração é super importante. E ele, se quiser mostrar algumas partes aí que sejam Eu vou importantes mostrar para. algumas partes, né? Então, assim que você abre ele, ele pede para fazer algumas atualizações, ou às vezes por exemplo, aqui, ó. Aqui tá o que o celular mostra. Aqui ele vai estar com uma mensagem vermelha, alguma coisa assim, você clica e ele vai falar que tem que atualizar, e aí você atualiza esse firmware. Eu não sei como fala isso. Você sabe como fala isso, Tanque? Firmware. Firmware. Tá bom. Firmware, tá. É isso. É isso E aí. E aqui tem algumas opções, né? Então, tem alguns ajustes importantes que a gente vai ter que fazer, mas quando a gente for voar, aqui ó, tá escrito Ready to Go Vision. Vision é só a câmera. Ele tá aqui, como dá para perceber no escritório dele, tá num lugar fechado, então não tá pegando GPS. Mas quando a gente for voar, a gente precisa que esteja escrita Ready to Go GPS. Por quê? Porque o drone ele precisa de um home point para voltar, ou seja, da onde ele vai decolar, ele vai fazer o percurso dele, depois ele precisa voltar para o mesmo lugar. Sem esse home point, a gente não consegue fazer o voo no outro programa, que é o Drone Deploy, e sem esse home point também, ele não pousa sozinho em caso de que esteja acabando a bateria. Esse lance de acabar a bateria também é configurável. A gente configura quantos por cento de bateria a gente quer que ele esteja para que ele comece a dar o sinal de voltar para o home point. Daí ele volta, pousa, ele pousa muito próximo, assim, se não é no mesmo lugar, ele pousa no máximo 1 metro de distância de onde ele decolou. Então isso é legal, assim, isso é interessante, a gente troca a bateria, já liga ele de novo e no programinha a gente já fala para ele sair de novo. Tem duas coisas, Bruno, que eu não sei. Uma coisa que aconteceu comigo, duas coisas que aconteceram comigo que eu acho que é interessante falar. Eu tive uma vez que eu perdi o contato do GPS
controle com o drone. Perdi total, assim. E aí, a única coisa que aconteceu foi que quando tava acabando, eu falei, putz, agora como é que eu vou fazer com ele? Vou ter que pagar esse negócio do meu bolso agora, porque ele não tava muito longe, mas eu não tava com contato visual com ele. E eu falei, nem sei onde tá, para ir ver se pega. Mas chegou no final da bateria, ele voltou e pousou no lugar. Quando perde o contato, às vezes ele fica parado no mesmo lugar, esperando restabelecer o contato. Eu ainda não configurei para fazer isso, porque normalmente eu não estou voando com ele comigo direcionando. Quem direciona é o drone deploy. Então ele já tem na memória dele o voo que ele vai fazer. Ele vai fazer esse voo com ou sem o controle e depois ele vai voltar, entendeu? Ou no caso da bateria. Mas dá para configurar para perdendo o controle de visão numa hora que não estiver com voo programado, que ele volte. Então, isso foi interessante, assim, por sorte eu tinha configurado para a bateria ficar super forte ainda, sei lá, acho que com 30%, 40%. Então ele acabou, eu comecei a procurar, aí ele voltou e pousou no lugar, eu falei, ufa, beleza. E a segunda coisa que eu também, eu falei, poxa, deixa eu ver agora, aí conectei de novo e tal, e aí eu fui voar outra vez, e aquele botãozinho do H que tá lá, que é o para voltar para o home point, ele também tem, acho que quando você clica, ele pergunta se você quer que ele desça ou se quer que ele volte para o home point. E é perto, ou sei lá, o meu dedo é meio grande, eu tenho poucas habilidades, eu apertei para descer. Aí eu saí que nem um desesperado, porque ele estava descendo num lugar que não tinha nada a ver, porque ele desce no lugar que você estiver apertando. Né? Você tem ele voltar para onde ele saiu, que geralmente eu boto um pano, assim, um negócio, eu tenho um plasticão que eu boto assim para ele sair, levantar e sair. Ele nunca pousa fora, realmente ele é muito preciso. Ele vai e volta para o mesmo lugar, é impressionante isso. Até era uma das coisas que eu estava conversando com o Bruno. Poxa, ele é tão preciso para voltar. Será que ele não tem essa mesma precisão quando está voando, mas a gente viu que é menos preciso quando está voando, acho que está em movimento, tem menos tempo. Mas aí ele saiu correndo, eu falei, putz, agora vai pousar lá nos cafundó do jogo, em cima de uma árvore, sei lá, dentro do rio, onde é que vai estar? Mas aí mesmo você mandando ele descer, você consegue ir trazendo ele não vai pousar no home point, mas vai pousar num lugar, no meio de uma estrada, em algum lugar que você, ou próximo do home point, você consegue trazer ele de volta no controle. Mesmo ele descendo, você consegue fazer ele descendo e levantando, sei lá, meio sem chegar no chão. Então tem que ficar esperto. Configurado. Né? Com o voo configurado, a hora que ele está descendo, e você vê assim, tipo, você decolou de uma pedra, mas ele vai voltar, tá meio angulado ali, vai voltar meio de lado, dá para você, ele vai ir tentando descer, mas você vai subindo ele e pega ele na mão. E aí acabou, entendeu? Aí ele vai saber, tá tudo bem, tudo seguro. Por isso que é importante experimentar o controle também, você manejar um pouco. Essas duas coisas aí eu fiquei meio, falei, putz, noiado, que eu falei, nossa, perdi o drone, vou ter que pagar agora do meu bolso, que lazarento. Mas ele volta pro lugar, né? Ele é sabidinho, ele volta pro lugar, dá para ficar calmo, esperar acabar a bateria, ou quando chegar no ponto que você colocou, né? Aí ele volta para casa, né? E esse negócio de o botão de voltar para casa é muito próximo do botão de mandar ele descer onde ele está. Né? Então tem que ficar esperto, porque às vezes você manda descer onde ele está e você não está no lugar onde é que o drone está, né? Então, sim, são essas duas coisas que eu acho que são importantes falar. Vocês já mexeram com drone, pessoal? Vocês já voaram alguma vez? Não? Vocês precisam fazer um piquenique um dia com o Alexandre aí, para fazer um freestyle aí. Bora lá. Programa um voo. Desculpa. Inclusive, eu fiquei muito feliz que dá para fazer voo planejado, com ele traçar a rota e deixar ele voando sozinho. Isso não, dá com uma certeza. segurança muito, muito maior na manipulação Muito. Para fazer algo, eu não vou nem usar algo útil, porque filmes também são úteis, né? Dá pra gente fazer divulgação científica, etc. Mas para fazer algo como um mapeamento, alguma coisa que seja útil para as nossas pesquisas, só dá para fazer com voo planejado. Né? Não dá para você ir voando na mão no controlinho como se você estivesse jogando um videogame. Então você tem que planejar o voo, né? Altitude, etc. Porque ele precisa fazer as sobreposições, etc. Para a gente ter algum produto que a gente use no nosso trabalho. Exatamente isso, é parte do que a gente está vendo com o Bruno hoje. Como que a gente faz para gerar um produto que seja
útil e não só a boniteza. Eu mandei os vídeos para vocês, né? Eu filmando as apps restauradas e tal. Aquilo é legal, dá para usar um vídeo de divulgação. São vídeos que tem um monte de visualização, porque o pessoal gosta, né, de ver filme com drone e tal. Só que para a gente ter algum produto interessante, a gente precisa ter todo esse procedimento aí que o Bruno está mostrando para a gente. Até porque a gente precisa ter as fotos com sobreposição correta, né, entre elas. Então, o drone precisa ir fotografando num ritmo certo. A gente acelerando e batendo, a gente não consegue, né? E a gente não consegue falar, então eu vou voltar agora meio lateral e vou preencher 60% da foto. Não, a gente não consegue. Então, é isso. Para isso serve o próximo programa, né? A gente estava no DJI Go 4. Eu vou continuar nele um pouco, porque tem umas coisas importantes até que eu não sei se o Alexandre já fez aí também. Mas depois a gente vai para esse programa que vai controlar o drone pela gente, tanto na hora de bater foto como voar. Então, ele é o que vai nos garantir o bom levantamento fotográfico. Mas voltando para o DJI Go 4, tem isso, a gente tem que ler aqui as informações, né? Então, aqui, igual eu falei, para voar precisa ter GPS, que senão a gente só tá com a câmera. A gente consegue mexer a câmera uma vez tirado o protetor de gimbal. A gente consegue mexer a câmera, mesmo com ele parado. Aqui tá Position. Position é uma das formas de pilotagem. Do lado do controle, você quer mostrar para eles, Ale? Do lado do controle tem um botãozinho que você tem T, P e S. A gente vai sempre deixar no P. O T eu não lembro o que é, mas é uma coisa... Deixa eu ver se tá certo primeiro, antes de mostrar para vocês. Tá. P, tá certo. Tá no P. P é position, né? Ele vai recalibrando cada movimento que você fizer, ele vai estabilizando, sabe? Então, você vai para frente, para, ele fica, vai para trás, para. Já o Sport, que é o S, você comanda tudo, sabe? E você tem mais autonomia do que alguns sensores. Então, você pode passar mais próximo de obstáculos, tal, daí tá sobre sua conta, né? O drone e os seus 20 mil reais. Isso é importante, né? Quer dizer, eu deixo sempre sensores ligados para eles não baterem em árvore, fio, etc. Então ele tá vendo o que está no entorno e está evitando esse tipo de coisa. E tem vários. Eu acho que é nesse esporte, né, Bruno, que você pode, por exemplo, marcar um carro, marcar uma pessoa, marcar uma cabeça de gado, cavalo e fazer o drone seguir ele. Né? Então você pode botar numa moto e pode falar, olha, eu não quero pilotar, você siga essa moto. Né? Então, obviamente, isso é mais para filme, né? Para você fazendo um filme, alguma coisa assim. Mas você pode botar para seguir o jogador no campo, para seguir a moto. Ele identifica o bichinho lá, o que for, e sai seguindo, sai filmando aonde for, moto, etc. Né? Então, ele vai pedir para você desligar sensores para fazer isso, tal, né? Então eu sempre deixo sensores ligados porque eu estou preocupado aí com o meu dinheiro, né? Que vai, bate esse negócio aí numa árvore e tal, porque às vezes, né? A gente está numa determinada altitude, como o Bruno falou, que ela é boa para você filmar o fundo de vale, mas quando você chega em cima tem uma linha de transmissão, tem alguma coisa e que você não viu, né? Então, ou tem uma árvore, tem alguma coisa alta que você não viu e que pode pegar e bater. Né? E se bate, ele desequilibra, pode cair, pode quebrar. A gente tem hélices extras tal, mas se ele cair, as chances não são muito boas, não. A hélice extra é tranquilo. Se cair, é só um troquinho, né? Sem pressão. Dá pra... Eu não sei se tem seguro, se vocês têm seguro, mas como eu não sabia, eu quis assim, tomar super cuidado. E a hélice é bom você trocar enquanto ela ainda está mais ou meninho ali, né? Teve uma vez que eu pousei na grama, mas tinha umas partezinhas das sementes da grama para cima. E deu um cortezinho numa hélice, assim. Essa hélice, eu não sei se ela estraçalha quando ela estiver lá em cima, voando as super rotações, sabe? Então é melhor a gente não usar mais ela. Então, eu tenho um negócio que eu usava no porta-malas de um carro que é um plástico duro, assim. E como eu tô com o Jeep, eu boto no meu carro e eu tiro do porta-malas e boto no meio, assim.
de certa maneira, fica plano e fica fácil de voltar. Tem até uns L-portozinho, né? L-pontozinho que os caras vendem, mas eu falei, não, isso aqui funciona, tal. Ele volta exatamente para cima daquele plástico, é um plástico duro, é grande o suficiente, ele nunca aconteceu de pousar fora, até porque uma vez quando não sabia disso, eu fiz ele pousar na estrada de terra, voou uma poeirama, e que inclusive vai na lente, porque ele desce com um monte de hélice, então levanta pó, né? Aí eu falei, não, aí eu botei esse negócio, falei, olha, que resolvido o problema, tal. Então, alguma coisa para evitar pegar na grama ou levantar pó, porque inclusive vai para a câmera, né, o pó. Então, eu acho que é bom isso aí. Não é uma frescura, não precisa comprar o com H, né? Tem um Hzinho que os caras vendem, não precisa comprar esse, mas alguma coisa para ele pousar, não levantar poeira, não pegar em grama, é legal. É legal mesmo. Eu até tinha levado um tapetinho de yoga, alguma coisa assim, mas não era rígido o suficiente. E ele tem os sensores dele, tanto quando ele vai para todos os lados, né? Então, uma das coisas que aconteceu é que a gente estava próximo a ele e a gente mandou decolar e ele subiu e percebeu que a gente estava ali e ele estacionou. E aí ele ficava apitando. Daí no controle fala obstáculo. E aí a gente saiu, ele voou, assim. Então é muita inteligência, gente. Dá até medo. Daí... Uma coisinha Pode falar. Que você comentou da necessidade de ligar o 3G de vez em quando para conectar o drone. Ele depende de acesso à rede? Não, o 3G que a gente precisou foi para atualizar o firmware dele. Então, é só nessa hora, né? E depois, quando a gente precisa do 3G, é no campo, a hora que a gente vai bater os pontos GPS com o equipamento GPS. Isso se o equipamento GPS for desses de atualização simultânea. Se não, tem esses de atualização, eu nem lembro como chama, que você... Posterior, né? Ele tá falando do RTK, Júlio, porque ele usou a super alta definição lá, ele chegou em 3 centímetros de erro, tá? Então ele estava fazendo o GPS no campo, com o RTK no campo, conversar com a base, entendeu? Com a base que é uma rede que tem, de pontos super precisos, e aí você fala, ó, tô errando tanto aqui, aí ele corrige. Mas eu já fui em vários lugares aqui, sem essa correção, já fui em vários lugares que não pega celular. Acho que essa é a sua dúvida, né? Se a gente for lá no meio do mato, pode voar sem problema. Pode voar, tomando cuidado para o controle estar vendo se não for voo planejado, toma cuidado para você ter um bom campo de visão do controle. E é só para isso que uso o 3G ou, na verdade, o Wi-Fi, que é a melhor coisa, assim, se não gasta 3G, é muito mais rápido do que o 3G, né? Para atualizar o programinha. Outra coisa, aqui você tem o número de satélites, aqui ele diz que marcou o home point, aqui você tem o sinal do controle em relação ao drone, a qualidade de câmera, aqui a bateria do drone e aqui a bateria do controle. Vamos ver o que mais. Bom, aqui tem algumas opções, eu vou ver se avançando aqui ele me mostra. Rapidinho, porque... Tá, então quando você faz nesses 3 pontinhos aqui, você tem algumas opções e tá vendo, ó, Return to Home Altitude. Aqui, na hora que ele estiver voltando, você configura ele para voltar a que altura. Como a gente trabalha muito com árvores, rede elétrica, linhão no meio do caminho, a gente não pode fazer isso baixo, né? A altitude que ele vai estar calculando vai estar sempre sendo em relação ao ponto de decolagem, que a gente chama de home point. Então, por exemplo, se eu estou voando a 200 metros de altura, de cima da montanha, eu vou estar voando 200 metros de altura, mais a parte mais baixa do terreno, né? Então, a gente tem que pensar... Isso daqui é uma média que a gente tem que ir fazendo, né? Aqui é só para voltar
Para voltar, a gente tem que pensar a partir da parte de decolagem, qual é a altura máxima que eu tenho de uma copa, de alguma coisa, e ele tem que sobrevoar por cima disso para voltar. Isso é bem importante, gente, porque às vezes você está aqui, você está achando um negócio que, tá tranquilo, e tem uma linha de transmissão, né, um leão lá na frente, tem uma árvore lá no topo do morro, então você tem que pensar, porque quando você botou ele para trabalhar ali, né, lógico, dá para você ficar de olho, que nem o Bruno falou, e mudar aqui, mas na maioria do tempo você não vai ver no visual, você não vai estar no visual, você vai estar no visual no controle, mas você não vai conseguir enxergar onde ele está, tá? Eu boto para voar, no começo eu ficava só com ele pertinho, assim, para ficar de olho, né? Para ver se ele não está indo para o lugar errado. Mas depois que você botou ele para voar, você entrou no contraluz ali, você já não tá vendo mais, ele já foi embora, aí ele chega perto, aí você escuta o barulho e depois você vê, né? Mas você não tá no visual com ele, você tá no visual no controle, mas não tá no visual com ele, né? Então, se ele bater numa árvore, você não tá nem vendo que ele tá próximo de uma árvore, você vai ver só pelo controle aqui, você não tá no visual com ele. E é isso, assim, passou de 150 metros, você nem forçando os olhos, você não vê, assim, é muito delgado pro tanto de luz, você vai estar sabendo, vai estar passando por aqui que você ouve só. E, bom, dá para tirar do Beginner's Mode, que é esse daqui. Tá vendo que tá escrito Set Max Flight Altitude? Então, esse daqui é de 20 a 500 metros. Essa daqui é a altura máxima de voo que você permite através do controle. Depois, no outro software de planejamento de voo, a gente vai poder também escolher a qual altitude a gente vai estar voando. O que acontece? Se a gente planejar um voo lá, que eu vou ter uma boa qualidade de captura da imagem, de definição, com 200 metros de voo, mas aqui tiver com 120 metros de voo máximo, de altitude, vai dar BO. Isso já aconteceu uma vez com a gente. Então, deixa uma boa altitude aqui, uns 300 metros, acho que tá ok. Se quiser, põe 500 logo e, né, tem toda uma questão da ANAC aí, de como você pode voar, mas eu ainda não entendi direito se é algum crime, se não é. Eu sei que perto de aeroporto, eles até te impedem de voar. Então, isso que eu vi. No Firewire, ele já regula isso, ele te dá os seus avisos, mas nunca aconteceu comigo porque a gente sempre estava voando longe de aeroporto. A gente voou próximo à linha de transmissão, mas não deu nem a linha de transmissão e antena de transmissão de celular e TV. E não deu nenhuma interferência e nenhum aviso. Isso é uma coisa que eu acho importante, cara. Às vezes, a gente está mais próximo de um aeroporto cadastrado na ANAC do que a gente acha. Exemplo, no campus tem um aeroporto do lado do campus, na Mandaçaia. Tem um aeroporto cadastrado pela ANAC do lado do campus. Eu fui filmar aqui um produtor que eu restaurei a app dele há um tempo. Quando eu comecei, ele levantava, não, você está do lado do aeroporto. Eu falei, poxa, porque você está em linha reta do lado do aeroporto de Capão Bonito a 10 km. É muito perto, 10 km em linha reta, é longe para dedéu de qualquer aeroporto, né? Então, e aí ali é um aeroporto maior, até possivelmente que o do Mandaçaia, você tem que ter até dificuldade. Então, por incrível que pareça, né? Ninguém pousa no aeroporto de Capão Bonito, um ou outro cara vem pulverizar de avião aí, ninguém pousa no aeroporto de Capão Bonito, mas ele está nas cartas de aeroporto, etc. Então, se alguém tiver algum problema no ar aí, pode pegar e chegar e pousar nesse aeroporto. Então, eu também tenho que dar uma pesquisada melhor nessas regras aí, mas tem um conjunto de áreas aí que a gente teria dificuldade, né? É pouco, que nem o Bruno falou, né? Ainda mais na região mais montanhosa e tal. Os aeroportos não são, sei lá, talvez tão comuns, mas, por exemplo, do lado do campus tem o aeroporto da Mandaçaia, que se por acaso precisar pousar, alguém tiver algum problema no ar aí, pode pousar ali. Ninguém nem lembra que tem um aeroporto lá, mas é um baita aeroporto, uma pista asfaltada e tal. Então, pousa avião grande.
Outro dia eu estava chegando no campo, estava pousando um avião bitela lá, né? Então é importante a gente ter isso em mente, porque às vezes a gente tem dificuldade e não sabe porque aí aparece lá, então é bom a gente. Mas isso aí eu tenho que ver certinho qual que é a regra, porque eu acho que tem uma altitude, né, que você não pode voar, alguma coisa assim, né, Bruno? Eu também não sei exatamente qual é essa regra, mas depois você me fala se você conseguiu mesmo assim voar ou se ele só deu aviso. Eu não sei se pode falar, porque a gente tá gravando, vai botar no YouTube, eu consegui voar, mas aí eu perdi o contato. Foi esse o voo que eu perdi o contato. Entendi. Bom, essas coisas não sei o quanto estão a público também, né? Eu acho que a gente pode investir nisso para os próximos voos. Mas, bom, vou seguir aqui, que tem mais algumas coisinhas importantes, tá? E aí só para completar, quer dizer, eu voei e fui pro outro lado, assim, né, para evitar chegar mais perto do aeroporto, né, e tava longe do aeroporto, bem longe, tava em outro município, só para você ter uma ideia. Só que em linha reta dava distância, né, eu tava em outro município. Aí ele começou a apitar isso aí, quando chegou na determinada altura, e aí eu falei, bom, então vou pro outro lado, e aí ele perdeu o contato. Eu não sei se foi relacionado a isso, mas assim, tava bem longe. Falei, nossa, mas esse aeroporto não pousa ninguém, né? Acho que é pior que o da Mandassai. Não pousa ninguém, tá longe, né? Tava em outro município. Só que ele detectou, né? Deve ter algum raio de aproximação, alguma coisa que ele tá no firmware dele, né? Tá no app dele, e ele falou, não, aí não pode. Não sei se voasse lá perto, se daria algum problema tal. Acho que mais pra frente eles configuram para voltar pro home point, se você ultrapassar algum limite, né? O agente do FBI que tá fiscalizando as câmeras já ouviu tudo. Vem outro drone enorme do exército brasileiro para bater o seu Mavic. Não, e eu tava voando baixo, né? Eu tava fazendo esses voos aí de treino, de teste, né? Que eu tava fazendo e tal. E ele falou: não, agora você tá muito perto do aeroporto. Eu falei: porra, o aeroporto tá longe pra caramba, né? Mas ele apareceu lá. Eu vou a 240, foi o máximo. Deixa eu ver aqui. Tem uma hora que eu quero mostrar. Daí tem a parte da calibração, né? Que nesse vídeo ele mostra como é que faz a calibração. Então, tá vendo? Aqui tem ainda você tá na primeira aba aqui. Você tem a parte de calibração, daí você põe Calibrate, e aí ele vai começar a fazer a calibração. Ele dá todas as instruções no celular, tudo que você tem que fazer, colocar ele de lado, colocar ele daí ele apita o verde, daí você já pode tirar e mudar para próximo. Daí você dá um restart no bichinho. Bom, são várias opções, mas eu quero chegar a parte de controle, a parte de câmera. Aqui você tem o aviso de bateria, normalmente está 25%. Então, às vezes, quando você faz um voo que demanda mais de uma bateria, você vai voltar a hora que ele começar a apitar. Ele começa a apitar, então tá acabando a bateria, a gente tem que voltar, tá acabando a bateria. Ele vai tá apitando, e daí chega uma hora que ele só volta sem você falar, sabe? Porque já chegou no máximo dele ali que ele pode esperar. Mas o que é melhor? Começou a apitar a bateria, você já põe para voltar, porque isso altera no ritmo de fotos. Se você deixa ele voltar sozinho, ele quebra um pouco a sequência de fotos. Mas se você pede para voltar no momento em que ele não está na volta automática ainda, você consegue que ele volte para o mesmo lugar e siga certinho batendo foto. Essa é outra dica. Então, tipo, olha, é muito pequena, muitas pequenas coisas mesmo, assim. E aqui você pode baixar um pouco, 25%, eu não faço voos tão longe assim, tipo, o voo mais longe que a gente fez, acho que teve 2,4 km do controle. Então, mano, o drone tava a 2 km de mim, sabe? Era bastante coisa. E
E é bom deixar uma margem legal. Mas, assim, nossos voos deixa 25%, acho que tá massa, mas é bom saber. Calibração de gimbal. O gimbal é a câmera, tá? Então ele gira super bem, então ele vê para baixo, para cima, para um lado, para o outro, né? É que a gente não vai ficar operando isso para fazer mapeamento, né? Mas para fazer filmagem, levanta, abaixa a câmera, vê pôr do sol, vira, essas coisas, dá para. E normalmente ele calibra. Então, se o vento mudou o drone para cá, assim, a câmera vai manter reto. É tipo um pescoço de galinha, sabe? É a mesma coisa. Então, ele mantém certinho, ele tem todas essas correções. E daí aqui, ó, aqui nesses 3 botões, tá vendo aqui, que é a parte de câmera. Quando você vai em configurações, deixa eu ver se ele chega em configurações. Deixa eu ver aqui, beleza. Aqui nas configurações. Tá vendo aqui, ó? Storage Location. Aqui você tem que colocar para TSD, porque senão ele salva internamente. Eu não lembro como é que ele fala aqui, mas daí você escolhe aqui nesse Storage, você escolhe o SD. É bom você formatar o SD. E aí ele já vai estar certinho. Conforme o drone for fotografando, vai mandando para dentro do SD. Tá tranquilo. Você tira o SD, não precisa ficar ligando o drone no computador, porque para você ligar o drone no computador, você precisa montar o drone, ligar ele, e aí sim, né? Então o drone fica funcionando, gastando bateria, não é interessante. Daí só com o SD você coloca no computador. E outra coisa é File Index Mode, aqui. Se você deixa continuous, ele, por exemplo, eu fotografei 2 fazendas. Na primeira fazenda, ele fotografou do 1 a 528. Então, ele fotografou 528 fotos. Na segunda fazenda, 529 até 700. Então, ele continua. Ou senão, ele pode resetar essa contagem. Eu acho interessante deixar continuous mesmo, para não ter nenhum problema na hora dos arquivos, confundir arquivos com números e tal. Uma coisa que eu vi um cara falar num desses tutoriais aí, é que ele tira o cartão, apesar da gente ter um cartão super grande, né? Ele tira o cartão toda vez, porque quando enche ele começa a salvar por cima, e você potencialmente pode perder voos, né? A gente tem pode perder fotos, né? A gente tem um cartão super grande, dá para imaginar muita coisa aí, dá para passar muito mais de um dia trabalhando, né? Mas tem essa recomendação aí que eu já ouvi. Eu vou passar aqui no chat para vocês já. Depois vai estar na apresentação, mas eu vou passar no chat esse vídeo. Vale a pena assistir com cuidado para quem for fazer essas configurações iniciais e tal. E eu acho que vale a pena, sim, viu, Alexandre? Resetar o cartão, fazer, claro, salvamentos de backup, né? Em outros lugares, não só no computador que você vai estar fazendo o processamento fotogramétrico, mas deixar ele limpo, porque daí ele sempre tem mais velocidade, né? De colocar os arquivos dentro. Ele tem mais espaço. Deixa eu ver aqui, então. Atualização, microSD, configurar a Toro Master de voo, entender os comandos de tela controle. Então é isso, assim, no controle também, no controle tem, deixa eu ver se ele mostra no vídeo aqui, eu acho que é logo aqui. Aqui já foi. Aqui. Então, dentro do controle, eu não sei se o controle está ligado aí, mas no controle mesmo, não na tela do celular, no controle vão ter
essas opções. Aqui vai estar falando se você está com o GPS, se ele está pronto para voar com o GPS, que é o importante para a gente, o sinal de GPS, esse triângulozinho aqui, ó, e bateria, é a bateria do drone. Aqui é a bateria do controle, aqui é a velocidade de rotação das hélices, a velocidade de voo. Eu acho que aqui é o sinal com o controle, se está gravando ou não, se a gravação dentro do SD card está colocada. Esse daqui eu não consigo ler. 13. Sport Mode. Então a gente tem que estar no position, né? Altura e distância do controle. A distância que o drone está do controle. Então você sabe se ele está chegando, que aqui começa a descer. Daí, normalmente, para pousar o drone, ele fica parado em cima de você e vem se ajustando e começa a descer. Então, ele primeiro zera aqui, de distância, ou fica muito próximo a zero, e depois desce aqui. Certo, gente. A hora que vocês quiserem dar uma pausinha, vocês podem me falar também, hein? Você pode ver aí quando você quer parar também, Bruno. Fica tranquilo. Quer Tá. parar já? Deixa eu ver, acho que não, acho que ainda não. Tá. Eu quero começar o planejamento. Tá. E aí eu acho que a gente faz uma pausinha quando for falar de pontos de controle. Porque Tá. é bastante coisa, viu, gente? Então, espero que vocês estejam firmes e fortes. Estamos sim. Está sendo muito produtivo também. O que vocês acham, assim, como é a primeira vez que eu dou aula? É legal que tá sendo bem... Não tá sendo uma aula, né? Tá sendo um bom bate-papo, assim. Tá rolando? Tá beleza? Podíamos estar fazendo num bar, se a gente tivesse tudo vacinado já. Poxa, melhor nem falar essas coisas, cara. Dá uma tristeza. Dá uma tristeza. Exato. Bom, então é o seguinte. Eu não sei se vocês vão voar com pontos de controle, porque, igual a gente já disse, dá pra gente fazer o desenho fotográfico e o tecido. Desculpa te interromper, Bruno. O planejamento de voo você já passou, é isso? Não. O slide anterior. Não. É que primeiro a gente vai bolar os pontos de... A gente vai bolar os pontos de controle, né? Para depois fazer o planejamento de voo. Eu acho mais interessante. Tá, desculpa. É só porque... Não, tudo bem. Eu acabei deixando em slides diferentes. Porque esse planejamento de voo é uma parte importante. Eu falei... Mas vamos lá. Sim, vai rolar. Ó, então, vamos fazer assim. Eu vou abrir o Google Earth aqui. E o Google Earth é uma boa ferramenta para a gente planejar os nossos pontos de controle. Para que servem os pontos de controle? A gente vai fazer marcações no terreno com um X no solo e tirar o GPS desse lugar, né? Então a gente vai saber se a gente vai conseguir alinhar o tecido fotográfico que a gente tirou no globo exatamente por causa daquilo, sabe? Então a gente vai saber naquele pontinho qual é a coordenada GPS. Isso eu vou mostrar como faz à tarde. Mas eu vou colocar aqui, ó. Então, Atibaia. É a minha terra aqui. Então, vamos lá. Então tá. Então aqui, Atibaia. Aqui em Atibaia tem um lugar que a gente está planejando que seja um parque. Essa área aqui, parte dela vai ser loteamento, e tem uma parte aqui que é cerrado, tem um cerrado em regeneração, aqui também, toda essa parte, mas o pessoal vai usar para ser... Vai lotear aqui, né? E a gente quer transformar essa área aqui em parque. Depois, se vocês quiserem assinar o baixo assinado, eu mando para vocês. Mas o que é interessante? Vamos planejar com essa área, aí. Então. Beleza. Vamos planejar com essa área. Aqui a gente não consegue, a gente até consegue ver mais ou menos. Opa, peraí que eu já tá nas minhas configurações. Então, assim, ó, aqui, em qualquer lugar que a gente for fazer, a gente consegue deixar a topografia exacerbada para a gente conseguir fazer esse planejamento. Por que é importante? Porque no levantamento topográfico,
às vezes tem muita diferença de altura e a câmera não consegue sacar tanto essa diferença de altura. Então, na hora de corrigir com os pontos de controle, a gente vai mostrar que aquilo lá está mais distante. E aí eles esticam melhor o lençol de fotos. Eu chamo de lençol de fotos porque é assim como eu melhor entendi. Você esticando o lençol numa cama ou em qualquer relevo, você tem que cobrir aquela superfície com o tecido fotográfico que você fez. Eu gosto de falar assim. Qualquer objeção? Tamo aí. Então, o que acontece? Para você planejar melhor a sua topografia, tá vendo? Aqui já está bem... eu já mudei nas configurações, ó, você vem em ferramentas, opções. E aqui, ó, ampliar elevação. Normalmente ele vem com 1. Vamos ver, deixar ele atualizar. Aqui está a área. Então, ó, com 1 é bem menos, tá vendo? A gente consegue entender bem menos a diferença de topografia. Quando a gente já conhece muito a área, acho que dá para a gente fazer. Mas quando a gente está planejando de longe primeiro, a gente muda algumas coisas em campo. Mas quando a gente está planejando de longe primeiro, é melhor que a gente tenha uma ideia melhor da topografia. Então a gente abusa aqui nessa correção. Então ele deixa a topografia mais... Ó, o que ele faz, tá vendo? Ele transforma tudo muito mais alto. Então a gente consegue ter uma ideia melhor, né? Então, por exemplo, nesse nosso terreno, a gente tem o lago aqui embaixo, uma topografia média que sobe. Aqui a gente tem uma terraplanagem enorme, aqui e aqui. Então a gente tem muita diferença de topografia, tá vendo? Então o que que a gente tem que fazer? Em primeiro lugar, a gente delimita a nossa área de estudo. O pessoal anda de moto ali? Anda, eles sobem aqui, aqui tem... Já teve até rally de carro aqui. E ali atrás, ali pra esquerda sua, e nem sei pra onde você tá, norte-sul, tá pro norte, aí é a Pedra Grande. Aqui... Vai ter que fazer isso aí o corredor, hein? Vai ter que fazer o corredor aí já, hein, Bruno? Esse Só que parque assim, mais o corredor. boa parte disso daqui, tudo isso daqui é privado, para Uhum. começar. Tudo é privado. Então, na negociação a gente está conseguindo essa parte baixa, estamos tentando salvar esse quadrado de cerrado aqui, que ele já está bem mais regenerado, tem mais espécies do que aqui, que tem só barbatimão. E a gente queria pegar um pedaço desse platô também, né, fazer uma coisa legal do parque, Sim, com sim. 2 escalas e tal. E as motos acabam destruindo aqui, causando umas voçoroca louca aqui, mas, bom, isso aí. E Mas aqui show de bola, tá conectada aí a Pedra Grande. Pois é, aqui tem o parque estadual da Serra do Tapetinga, e aqui tem o Monumento Natural da Pedra Grande, Mona. Ah, não é ali então, não é o pertinho aí o Itapetinga, não é o Mona. Não, o Mona é aqui, ó. Essa tá. parte da frente da montanha, e a parte de trás é a Serra do Tapetinga. Certo. É o parque estadual. Ó, Mas conectado. então, Show de desculpa bola. aí, que deve estar dando uma vertigem isso daqui que eu tô fazendo, mas vamos delimitar a nossa área. Então, ó, deixa eu criar aqui uma. Deixa eu ver se eu consigo criar uma nova pasta aqui. Abre, caramba. Tá, vamos criar lugares temporários. Então a gente vem aqui, ó. A gente faz... Enquanto essa janela ainda está aberta, vamos delimitar aqui uma área para ser o parque. Depois a gente consegue corrigir isso, mas vamos deixar mais ou menos assim. Então isso daqui, digamos que é a nossa área de estudo, esse fantasminha aqui.
Daí a gente pode ver a cor circunscrito, e a gente consegue deixar mais grossa a nossa linhazinha e mudar a cor dela. Com isso daqui, a gente já tem uma delimitação da nossa área. Quando a gente for jogar para o software de planejamento de voo, que vai ser o Drone Deploy, a gente consegue exportar isso daqui direto para lá, para ele já achar a área. A gente consegue no software olhar, ver aqui igual o Google Earth, vai lá, procura qual que é o nosso terreno, aí a gente faz as curvas, ou a gente pode exportar direto o lugar para lá. Então a gente vem aqui, ó, salvar lugar como, e tem que ser KML, não KMZ. KMZ é uma forma de compressão, se eu não me engano, e tem KML. E a gente coloca aqui, Puma, que é o nome do parque. Tá. Então a gente já tem a nossa área delimitada, com lago, com tudo. O que é importante? Agora a gente vai colocar os nossos pontos de apoio. Esses pontos de apoio são os pontos onde a gente vai conseguir tirar as medidas GPS. É mais importante a gente tirar os pontos de apoio primeiro das bordas, porque a gente tem que ter as bordas bem definidas. Então a gente planeja aonde vão estar alguns pontos de apoio nas bordas. E depois a gente coloca alguns pontos de apoio, que eu chamo de... eu não, né? No curso também me ensinaram como pontos de controle. Tem os pontos dentro dos pontos de apoio, né? Pontos de apoio são tudo. Agora tem os pontos de controle e os pontos de verificação. Os pontos de controle vão ser alinhados junto com as fotos, e os pontos de verificação vão só servir de pontaria, depois vocês vão entender o que é, mas não vão ser alinhados com as fotos. Então, eles vão permanecer onde eles já estavam, sem muito alinhamento com as fotos, e aí você vai conseguir ter a acurácia do projeto, né? O quanto mexeu, o quanto não mexeu, em todas as informações. Então, planejando aqui, ó, a gente tem essa área, dá para a gente marcar nas laterais. Então, por exemplo, a gente pode... Aqui tem árvore, é um brejo, acho que aqui no meio é mais difícil a gente tirar um X, mas aqui está menos alagado. Aqui também não está alagado. Então, então a gente vai olhando mais ou menos, né? A gente tem, ó, tá vendo aqui, ó, 1985. Eu não estou na data certa, então vai que tem vegetação ali. Vamos ver se eu consigo ver com a vegetação de hoje. Tá vendo? Bem diferente. Olha como já tem mais vegetação aqui, olha como que já está bem mais estruturado. Eu não sei porque aqui estava em 1985, mas ok. Então agora a gente já tem mais ideia. Então daí o que é interessante fazer? É interessante a gente planejar alguns pontos, tanto nas bordas aqui, inteira, como também nas grandes diferenças de altitude. Então a gente já viu aqui, ó, que aqui a gente tem uma área plana, a gente pode bater alguns na área plana aqui, depois num meio de terreno pé, mais próximo ao pé do morro, aqui em cima a gente bate alguns também, e lá em cima. Então, a gente pode diferenciar. Isso daqui é a ferramenta de marcar pontos, tá vendo? Adicionar marcador. Dentro dela, a gente pode escolher o nome. Enquanto isso está ativo, a gente consegue mover o marcador. E aqui a gente consegue escolher que símbolozinho a gente quer. Então a gente pode diferenciar pontos de controle e pontos de verificação mudando o símbolo. Então, vamos colocar aqui esse daqui. E aí você vai colocar HV, que são isso são linguagens, você pode colocar como você quiser diferenciar, então você pode pôr ponto de controle, ponto de verificação, são linguagens. A gente usou aqui HV e CH. HV para ponto de controle e CH para pontos de verificação. Então você vai
vamos colocar ponto de controle, por exemplo, e ele vai ter o símbolo com a cor rosa. Então, aqui você vai dizer onde ele vai estar. Então, eu vou colocar um aqui, que é próximo à rua. Ó, tá vendo? A rua vem até aqui. Eu vou colocar um aqui, já na área verde. Ou posso colocar na rua. E deixo. Se for um lugar que você é totalmente perdido, não sabe achar, você pode pegar e exportar, depois salvar aonde está esse ponto e ir localizando por GPS, né? Você faz uma tabela, exporta para o seu GPS. Isso eu não sei fazer direito, mas eu salvei todos os pontos em Excel e meus amigos passaram para o GPSzinho deles. Daí isso foi ajudando a eles a chegarem em campo, aonde estava o ponto os pontos. O que acontece? Em campo, a gente até chegou nos pontos, mas em alguns lugares desses pontos não tinha sinal de celular. Então a gente teve que mudar esses pontos. E aí o que a gente fez foi, na hora de salvar, na hora de bater o GPS mesmo, né? Que dentro daquele aparelho do GPS a gente põe o nome, o mesmo nome desse nosso planejamento. Aí a gente coloca e sabe que ficou em outro lugar, mas a gente vai fazer o X, a gente vai conseguir chegar naquilo, a gente vai fazer o X no chão, então a gente vai conseguir chegar naquele ponto certinho do GPS através das fotos. Então, vou pôr o ponto de controle 01. E assim a gente vai distribuindo os pontos de controle pela área. Quantos precisam ser? Não dá. Não dá para falar, assim. Isso é um pouco instintivo. E também, conforme a gente vai fazendo levantamentos, a gente vai percebendo quantos precisam ser. Né? Além dos pontos de controle, tem os pontos de verificação. Né? Então, eu vou mostrar agora, eu já mostrei como faz essas duas coisas principais, né? Como acha o lugar, como tira o perímetro para que a gente exporte, e a gente vai ter que repetir esse procedimento. Deixa eu ver aqui uma outra propriedade. Deixa eu só entender. Deixa eu só entender algumas coisas, Bruno. Isso aí é para quando você quer fazer aquela precisão cirúrgica, vamos dizer assim, de 2, 3 centímetros, é isso? Isso. E a segunda coisa, aí eu tô vendo que os seus pontos têm... Você tem que... esses pontos não precisam... é mais ou menos o local, né? Você não está preocupado com achar ele precisamente lá. Ou seja, você não precisa achar alguma curva, alguma quina de cerca, etc., para georreferenciar isso, ou precisa? Então, você conhecendo o terreno, você conseguindo ver bem onde está, você pode fazer isso, né? Por exemplo, aqui, a gente colocou próximo ao encontro. Mas o que acontece? Uma quina de cerca, você pode pôr próximo para você se localizar e lá você vai marcar o X. O importante é você ver o X, né? Ou se você está na cidade, você vê... Quer ver? Por exemplo, ou se você está na cidade, você tem aqui uma sinalização, né? Ou lá mesmo você tem, ou na fazenda você tem alguma coisa no chão que é estática e que você pode se localizar através dela. Então você vai ter que saber em qual pontinho da sinalização ou alguma coisa assim você vai fixar o seu ponto de controle. Porque você vai lá em campo, vai bater o ponto, mas daí essa faixa aqui é um paralelepípedo compridão aqui, e qual dos 4 lados que eu tirei? Que eu bati meu ponto? Sabe, é sempre na quina do P? Então, eu acho que assim, ou você sabe bem sempre onde você vai estar fazendo isso, onde você vai estar batendo ponto, e você não vai esquecer onde você vai bater o ponto, ou vale a pena você criar um ponto, um X, alguma coisa assim, para você fazer no local. Por exemplo, aqui nessa fazenda. Deixa eu ver se tem algum... Você marca o chão e bota o GPS para voar e joga um cal ali, é isso que você está falando? Eu vou mostrar isso mais para frente, na hora de marcar no território. Mas esse planejamento vai ser mais ou menos para a gente saber
se está bem distribuído os pontos dentro de uma fazenda, né? Então, alturas médias, aqui, ó, esses vermelhinhos estão nos limites do levantamento, que são os pontos de controle. Os pontos de verificação estão entre eles, tá vendo assim? Para a gente ter boas médias. Certo. E a gente usou os lugares mais fáceis de acesso, né? Às vezes meio de campo, às vezes próximo a alguma estrada, porque numa estrada o carro pode passar por cima e aí pode apagar um pouco. Então, por isso, dá para fazer na estrada também. Teve vezes que a gente fez, mas porque a gente tinha certeza que ia voar no dia. Teve levantamento que a gente marcou os pontos num dia e voou no outro. De um dia para o outro pode chover. O cavalo gosta, às vezes, de alguma coisa que você usou ali. Se você usou um calcário, se você usou um sal, às vezes o bicho come. Às vezes a chuva lava, às vezes o trator passa por cima. Então, é interessante tomar cuidado com essas coisas. Lá em campo, isso daqui é o planejamento para você ir lá marcar, entendeu? Então você, aqui, ó, encontro de cercas, esse pasto aqui, ele é todo dividido para um pastoreio rotativo. Então aqui no encontro dessas cercas, a gente planejou colocar um. A gente coloca exatamente no encontro das cercas? Não. Por quê? Porque tem como é que chama o pilar da cerca mesmo? Mourão? O mourão. Tem o mourão. Se a gente deixa do lado do mourão, às vezes o drone vai fotografar, foto aqui, pegou o mourão e não pegou o X, entendeu? Então a gente não consegue visualizar. É bom que em todas as fotos a gente consiga visualizar o X. Não todas as fotos, todos os X, mas às vezes numa mesma foto saem 4X. Um mais no canto, um mais na frente, um mais no centro. Então, quanto melhor saírem os X, que são os pontos de apoio fotografados no terreno, mais a gente vai conseguir fazer a calibração. Deixa eu pegar aqui uma foto. Tem uma foto aqui. Ó, então, por exemplo, a gente vai fazer isso daqui no terreno, tá vendo? Aqui já estava um lugar plano, mais fácil. Aqui a gente teve que abrir com enxada, um quadrado bom, e colocar um X bem grande na diagonal, aqui bem vistoso, tá vendo? Porque quanto mais branco for esse elemento que você coloca, melhor ele se destaca com a luz, e quanto mais diferença de cor entre o terreno, mais fácil você vai enxergar. Então, por exemplo, no gramado, com o X branco num pedaço vermelho, você enxerga melhor do que uma coisa grande de só terra batida com o X, porque daí a terra batida reflete mais a luz solar. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o planejamento de onde a gente vai bater os pontos. Vai ser exatamente? Não, mas é importante para a gente saber. Então agora vamos lá para o alto daquela montanha, né? Aí você faz um percurso para você aproveitar o seu dia de marcação, para que no mesmo dia, se tiver um bom horário, ou no outro dia, fazer o voo, certo? Então, deixa eu beber uma água aqui, tá falhando já. Então, deixa eu mostrar aqui. Então, essa fazenda cravorana, esse é o tamanho dela, mas essa era a área que a gente precisava medir, mais essa área de pasto aqui, porque aqui é reflorestamento. Então, o pessoal queria medir essa área. Esse ia ser o nosso voo. Então, é aqui que a gente precisava da exatidão. Então, a gente distribuiu aqui, a gente leva impresso isso para campo, para a gente ter mais ou menos um roteiro, né? Então, a gente vem, uma puta pirambeira. Daí a gente, depois, então a gente veio toda essa estrada, depois a gente voltou, pegou essa estrada, desceu até aqui, veio até aqui, marcou, não,
subiu até aqui, desceu, marcou, atravessou a floresta, marcou. Então, tipo, você tem que ir planejando. Se você faz isso previamente, você chega lá não tão desavisado. Se você já conhece muito bem o terreno, beleza, mas pode esperar alterações no seu percurso aí, mas é bom ter planejado. Bom, uma vez que você planejou esses pontos, você precisa planejar o voo, né? Porque você ainda não está fazendo nada disso em campo. Então você planeja as coisas prévias do campo e depois você vai lá no campo e faz uma sequência. Então, você planejou todos os seus pontos de apoio que você vai fazer em campo na hora de marcar o X lá. Beleza, então agora a gente precisa planejar o voo. O software que vai fazer o voo para a gente é o Drone Deploy. Eu vou abrir aqui o Drone Deploy. Esse aí que tem um probleminha, ele é pago, né? Ele é pago, mas a função de voo dele, de planejamento de voo e salvar até 10 projetos, por enquanto é gratuito. Então, maravilha. A gente pode usar o quanto a gente quiser ele, é só a gente não deixar 10 projetos salvos, porque a gente vai planejar ele no computador e aí a gente bota o mesmo software no celular. Se a gente quiser ir para campo sem sinal de internet e voar, a gente precisa ativar para que ele baixe, então para que fique offline, disponível o projeto. E ele só deixa fazer download de 10 projetos offline. Mas tudo bem, né, gente? Qualquer coisa a gente faz um projeto, voa, tira o projeto de lá e tal. Esse software, apesar de ter opções pagas, não precisa, a gente consegue usar ele sem ser opção paga. Eu vou falar de um outro software também, porque assim, esse software a gente vai basicamente fazer o levantamento fotográfico. Já existe o Pixel, e depois a gente vai fazer o processamento das imagens em outro software, que é o Metashape. Ah, não é o Pix4D? Porque o Pix4D é o pago, né? É o pago mesmo, né? Você tem o Pix4D 14 é o pago dias, mesmo, né? Tudo. E aí o que acontece? Você tem o Pix4D, você vira o Pix4D Mapper, e nesse Pix4D Mapper você consegue fazer tudo nele, né? Então você tem a função, deixa eu rolar aqui, você tem a função de programar o seu voo, e aí você vai fazer todo o processamento das imagens nele também. Eu achei um software legal, mas ele tem menos tempo de teste, e meu curso não era com base nele, então eu não consegui aprender ele ainda. Mas é uma opção. Talvez não seja a melhor opção por valores. Os valores dele, se eu não me engano, são pagos por ano, e o Metashape é uma licença contínua. Você tem tudo num software, mas esse software é caro, daí a gente ainda consegue usar as ferramentas para levantamento fotográfico gratuitos do Drone Deploy. Então, por enquanto, a gente vai fazer um caminho mais longo, que é usar mais softwares, mas a gente vai conseguir fazer esse levantamento. Gente, vamos dar uma pequena pausa. Eu preciso ir no banheiro. 5 minutos. Pode ser? E daí eu entro mostrando como é o planejamento de voo. Vou interromper a gravação, então.